Vamos falar de Vasco, precisamos falar sobre o Ryan, da evolução dele com o técnico Fernando Diniz e também vamos mostrar um momento descontraído na coletiva de ontem, quando encerrou o Fernando Diniz comemorando a vitória sobre o Cruzeiro. Tudo isso já, salve, salve galera do Vascão. Boa noite para todo mundo e quarta-feira às 7h30 da noite, 19h30, a bola vai rolar e como vai rolar no Allianz Parque em São Paulo, Vasco e Palmeiras. Na verdade, Palmeiras e Vasco. Palmeiras é o mandante do jogo. É a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou como preferir, na rodada do retorno. Bom, e jogos desse domingo, o Vasco ainda aguarda o jogo, o último jogo da rodada, na segunda-feira, entre Ceará e São Paulo. Mas o Vasco terminou esse domingo na 11ª colocação, com 30 pontos, já que o Grêmio venceu, foi a 32. E com isso o Vasco caiu uma posição, mas bem longe da zona de rebaixamento. E amanhã precisa torcer para o São Paulo ou vencer o Ceará, já que o São Paulo está à frente, ou um empate para continuar na 11ª colocação. Bom, seja como for, é uma evolução muito grande do Vasco na tabela e precisa evoluir mais, né? Dá para chegar num grupo da Libertadores, principalmente, se vencer. Quarta-feira o Palmeiras é muito difícil vencer o Palmeiras lá, mas não impossível. Bom, mas até hoje eu tomei trauma, né? Aquele gol, o primeiro impedimento que eu vi de chute fora da área da minha vida. Nunca vi depois de um impedimento similar. Mas a bola vai rolar lá no Allianz Parque, né, contra o Palmeiras. Amanhã começam os treinamentos visando justamente o jogo contra o Palmeiras. A tendência é que o Fernando Diniz mantenha a base que venceu o Cruzeiro, salvo uma lesão de última hora, né, deve ter o retorno do Lucas Pinto, ficar apto para jogar. Aí o Fernando Diniz vai decidir se o Piton volta à lateral esquerda ou se ele vai manter o Comita e o Piton fica no banco de reservas. Pode ser que o Tchê também esteja ok, né, para ficar no banco de reservas ou brigar por uma posição com o Juan Barros, né, no meio de campo. Então vamos aguardar os treinos de segunda e terça-feira para que o Fernando Diniz decida os 11 titulares contra o Verdão. O Palmeiras que perdeu para o Bahia por 1-0, na verdade os dois aspirantes a ultrapassar o Flamengo na tabela perderam, né? O Cruzeiro perdeu para a gente e o Palmeiras perdeu para o Bahia. Eles estão até vibrando por isso, mas olha, eu sou entre Flamengo e Corinthians, eu sou Corinthians, e quero ver se eles vão vibrar depois, se não vencerem o time lá de São Paulo. Bom, mas cada um com seus problemas. Vamos falar de Vasco, que um técnico de verdade, um técnico que sabe extrair melhor de seus jogadores, não é qualquer um. Eu lembro dos 6-1, justamente do rival da Gávea, que eu lembro no dia seguinte, inclusive, o Ryan chegando para o treinamento lá no centro de treinamento Moacir Barbosa, os torcedores abortaram ele. Ele parecia com uma desdenha, muito, parecia estar em corpo ali, mas queria estar em outro lugar. Inclusive, né, foram muitas críticas a ele. Inclusive esse ano com o Fábio Carille também.
E o Fernando Diniz deu uma recuperação muito grande com o jogador. Ele é um jogador completamente diferente do ano passado. Você vê que um treinador consegue ver um potencial e trabalhar dentro desse potencial do jogador. O jogador cresce. Um treinador de verdade faz totalmente uma diferença. O falecido Tele Santana, o Cafu começou como meia no São Paulo, inclusive. Um dia desses eu peguei vendo um vídeo do primeiro Intercontinental, né, do São Paulo Mundial, como preferir, no São Paulo contra o Barcelona. O São Paulo venceu de 2-1 de virada, né, 2 gols do Raí. E naquele jogo, o Cafu estava jogando como meia. No ano seguinte, que foi contra o Milan, que o Cafu já estava jogando como lateral direito, que foi aonde ele chegou à seleção brasileira, reinou muitos anos, inclusive sendo o capitão do pentacampeonato. Mas até o Cafu fala que foi o Tele que teve essa visão, né? Pegou ele pelo braço: você vai aprender a ser lateral direito. Um cara que já tinha passado por todas as bases, jogando como meia. E quando chegou no profissional é que ele foi aprender uma outra posição. É uma visão de um treinador sabendo que um jogador pode render. Daí o Cafu nem sabia que ele podia render tanto na lateral. E a mesma coisa o Ryan com o Fernando Diniz. Ele inclusive diz que o Fernando Diniz é um paizão para ele, cobra, pega muito no pé dele, e o Ryan sabe que é pelo bem dele. E ele fala quanto ele é grato com o Fernando Diniz, do Fernando Diniz conseguir extrair ele, essa fase que ele está, deve muito ao Fernando Diniz. Claro que é um jogador que ainda precisa evoluir mais, principalmente sem a bola. Se a gente fosse fazer um comparativo com o antecessor dele na posição de ponta, o Gabriel Peck, com a bola, o Ryan, eu pelo menos considero o Ryan melhor com a bola que o Gabriel Peck. Mas sem a bola, na obrigação tática, Gabriel Peck era melhor, ele voltava com uma certa desenvoltura, ajudava na recomposição, né, na cobertura dos laterais, é que o Ryan precisa trabalhar ainda. Mas você vê uma mudança, diria para a água do vinho, justamente do Fernando Diniz extrair esse potencial no Ryan que estava escondido. É um cara que vai ficar marcado, o Fernando Diniz vai ficar marcado na vida do Ryan, mesmo depois que ele ser vendido para a Europa, né, e retornar. Vai ser um treinador que vai morar no coração do Fernando Diniz, por ele justamente fazer ele crescer, né? Uma coisa que os treinadores antecessores ao Fernando Diniz não estavam conseguindo. O que vocês acham? Comentem, opinem. Aqui a galera tem moral, aqui todos os TVs. E para encerrar, a gente vai mostrar um momento descontraído lá na coletiva. A gente queria estar lá, eu queria estar lá, mas a CBF sempre veta, né, a nossa participação quando o jogo é em São Januário. Está tendo um problemão quando o jogo é em São Januário. Mas ele mostrando um lado descontraído. Veja. Diniz, obrigado a todos. Vascão, pros vascaínos. Sabe, né? Toque. É isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno. E o boa noite com o resumo da segunda-feira do Vasco. Até mais.